Esse assunto nós vamos falar de 4 vezes, né, em 4 parcelas. E hoje o primeiro ponto que eu vou abordar com vocês é trocando... Espera que eu não estou acostumada com isso aqui. Onde é que eu estou? Trocando padrões. A adoração é mais do que música, é nossa identidade. E todo mundo, quando me vê, né, já pensa, nossa, ela canta, ela ministra, pessoa de Deus e tal, seu louvor é tão bom, nossa, amo quando você louva. Aí eu penso, eu acho que Jesus também deve amar quando você louva, porque Ele me ama me ouvir, certamente ama ouvir você também. E é engraçado porque a gente tem uma mania de fazer as coisas sempre do mesmo jeito, e não que isso seja ruim, mas às vezes a gente não reflete sobre o que a gente faz. E essa colocação dessas pessoas, nada contra, tá, irmãos? Não tem problema nenhum, isso não me ofende. Amém? Mas é uma questão de mentalidade. E às vezes a gente não se dá conta de que a gente reproduz comportamentos sem analisar eles antes. Graças a Deus, a maioria dos comportamentos feitos na igreja... Obrigada, querido. Na igreja não são exatamente heréticos, a maioria... mas muitos não são refletidos. E aí eu vou contar uma história para vocês que eu não sei contar tão bem, porque eu não sou uma boa contadora de histórias, tá? Só para vocês saberem. Mas eu vou me esforçar. Existia uma família, né, muitos anos, que quando os fornos eram pequenininhos, obviamente, graças a Deus, assim, eu não me lembro porque não é da minha época, mas de uma época bem antiga, né? Quando saímos dos fornos a lenha, existia o tal forninho pequenininho lá, e o forninho, queriam fazer um leitãozinho inteiro, não cabia. Então, o que faziam? Cortavam as extremidades do porquinho para poder caber. E os anos se passaram, os fornos aumentaram, só que todo mundo continuou cortando as extremidades do porquinho. Aí você pergunta para a pessoa, por que não? Porque minha bisavó já fazia assim. Minha avó fazia, minha mãe faz, me ensinou, eu também faço. Gente, tem algum pecado em cortar a extremidade do porquinho? Gente, não é pecado nenhum, mas você perde parte do porquinho. Para uma época, aquilo coube, legal, mas será que a gente não pode refletir sobre e hoje? Sabe? E aí, com o passar dos anos, eu estou pegando um exemplo muito secular. Dentro da igreja é a mesma coisa que acontece. Gente, não se assusta, não. São muitas folhas, mas eu escrevo em letras grandes, tá? Fiquem tranquilos. Vamos sair daqui no horário, em nome de Jesus. E da mesma forma, a gente faz isso dentro da igreja. Então, por exemplo, acabei de conversar, a Gabi me trouxe com o Felipe, e ela estava falando que existem lugares que a tradição não pode cortar o cabelo. Por quê? Não, porque lá na igreja, lá do Paulo falou... que não podia, a mulher não podia passar navalha no cabelo. Sim, mas você entendeu um contexto? Você nem foi ler, a pessoa falou para você, mas você não foi nem conferir. Ainda tem essa. E lá, mas sabe qual era o contexto? Existia uma deusa que a característica de quem a seguia era deixar o cabelo raspadinho, batidinho. E para diferenciar, e ela é uma deusa promíscua, aquela coisa toda, triste, chato, negócio que não era muito bom, não era de Deus. Para diferenciar as mulheres que eram adoradoras da deusa e das mulheres cristãs, falou, não corta o cabelo. Então, devia ter uma necessidade. Então, mas isso se perpetuou, porque é pecado cortar cabelo. Gente, não estou dizendo que quem mantém essa tradição está pecando. Você entende que não tem pecado nisso? Mas será que você já olhou na Bíblia e percebeu qual é o contexto? E aí, isso acontece tanto na adoração, que vocês não fazem ideia. Essa frase é bem típica, por quê? Porque a gente não está acostumado a entender que nós somos participantes, todos nós, o grupo de música, e nós aqui, e fora daqui, somos responsáveis por mudanças de ambiente e por entregar uma adoração a Ele. Tudo bem que você aprecie o que eu canto? Obrigada, agradeço mesmo, obrigada mesmo. Mas não está em mim só. E aí, às vezes, uma outra coisa, a gente está acostumado, entra aqui, a liturgia está acontecendo. Qual é a liturgia? Começa o culto, aqui, né, grupo de louvor, e aí tem os avisos, os anúncios, oferta, pregação,
pessoal despede, vai embora, e a comunhão lá fora. Liturgia não é ruim, vocês entendem? Liturgia não é ruim. E é uma coisa que isso está sendo muito discutido por aí. Só que a gente tende a achar que a adoração ficou aqui. É um pensamento completamente errado, assim como achar que depende de mim você adorar. Que se a Dani não cantar direito, se ela não estiver no espírito, não está no azeite hoje, não está fluindo, eu não tenho como adorar, não posso abrir a boca, não posso levantar minhas mãos. Gostei desse som de hoje não, nossa, não vou fazer nada. Não, porque para mim, são pensamentos que são condicionados ao longo dos anos. Vocês entendem? A coisa da gente é, agora eu vou para a igreja porque eu vou adorar a Deus. Vou melhorar a frase. Nós vamos adorar, continuar adorando a Deus, só que congregacionalmente. Porque a adoração, gente, a adoração não acaba quando a música acaba. Vocês entendem? Eu sei que isso são conceitos que nós aprendemos desde sempre. Né? Desde sempre. Você entra... Agora, é igual a gente estava discutindo um dia... Discutindo não, levantando um questionamento sobre... que se essa música não tocar, não vem um fogo. E Deus depende de fogo, de música para descer fogo, irmão? Tinha música na sarça ardente? Só para entender, né? Então, são conceitos que a gente manteve por anos, sem reflexão alguma. E, queridos, o problema não é você não saber, é quando saber o que fazer com o que você sabe. Vocês entendem? E a adoração, se a gente começar a desconectar a adoração da música, e é por isso que o título desse ponto de hoje é Adoração é mais que música, é identidade, você vai começar a ver que você adora em muito mais fora daqui do que aqui dentro. Muita maravilha. Isso é muito bom. E aí, versículos como eu nasci para adorar a Deus. Quem nunca ouviu essa frase? Esquece que isso não é versículo não, tá, gente? Isso que eu falei virou um chavão da igreja. Quantos ouviram esse chavão já? Eu nasci para adorar a Deus. Onde é que está isso na Bíblia? Nada contra, irmãos. Eu também não sabia. Fiquem calmos. E aí, olha só que legal. Completa o versículo. Todo ser que respira... Todo mundo ouviu. Mas está dizendo que é louve ao Senhor com música? Louve ao Senhor. Logo depois vem um aleluia. Isso não foi eu que botei porque eu estava animada, não. Está na Bíblia o aleluia. E o aleluia é a expressão máxima de louvor e entrega para o Senhor. E a gente vai falar sobre isso nos próximos encontros. Por quê? Porque é uma entrega ao Senhor de louvor a Ele. Por quê? Porque eu respiro. Olha isso. Todo ser que respira, louve ao Senhor. E, gente, todo mundo ouviu sobre isso, mas não refletiu. E aí é que acontece, sabe por quê? Assim, estou um pouco enrolada aqui por causa do meu púlpito improvisado. Mas a gente ouviu falar sobre isso, mas não se aprofundou. A gente repete coisas certas, está vendo? A gente repete coisas certas, mas o quanto isso virou verdade na gente, isso eu não sei até que ponto isso vira verdade na gente. E eu vou ler com vocês. Eu trouxe a Bíblia para caso eu precise, mas eu fui espertinha, olha, botei lá. Em Efésios 1, a partir do 4, se você não quiser abrir só para acompanhar e não perder tempo, a gente vai na fé. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Olha aí o versículo que dá a base para que ele nos predestinou para que nós fôssemos para o louvor da sua glória. Então, nós nascemos, fomos feitos para o louvor da glória dele.
Acharam um versículo? Eu também demorei a entender, mas era aqui. A partir do 11. Em Cristo fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. E eu digo para vocês, gente, isso é muito... Eu sei que no início, quando eu li isso, quando eu era jovenzinha, adolescente, porque eu sou cristã, eu vou à igreja desde a barriga da minha mãe. Então, eu tenho contato com a igreja e com certas frases há muitos anos. Eu sempre pensava, eu nasci para adorar a Deus, eu era da música, pensava, mano, eu vou cantar o dia inteiro. Porque a minha associação com a adoração e louvor era a música, era a realidade que eu tinha. Então, eu achava super irreal aquilo. Imagina eu sair da igreja cantando, viver cantando, dormir cantando, sei lá. Eu nasci para isso, mas eu vou fazer isso o tempo inteiro? Como? Só cantar, tocar? Enfim, mas não era bem isso não, né? Aí eu achei essa passagem, fui olhar com mais profundidade, mas gente, eu era uma adolescente, filha de pastor, que não lia muito a Bíblia, e ainda tocava, e cantava. Então, você imagina que embasamento eu tinha. São fases. Eu acho que a geração de agora está muito melhor que a minha. 25, 30 anos atrás, não tinha esse boom da palavra que a gente tem hoje, né? E nem tinha essa consciência. Então, cara, eu não lia a Bíblia, eu não me aprofundava. Assim como eu sei que tem muitos que ainda têm essa dificuldade. E eu tinha dificuldade para ler, né? De entendimento, de ler, de conseguir ler e me concentrar naquilo. Eu tinha muita dificuldade. Mas quando você quer, irmão, tu vai e senta e fala, agora eu vou entender. E Deus falou comigo como pode falar com você. Você crê nisso? Amém. É só querer, meu querido. Senta e abre a Bíblia que Ele fala com você. Né? Eu não sou especial por isso, não. Eu só tive um pouco mais de curiosidade. Entendeu a diferença? E aí é o seguinte, vamos olhar o dicionário, queridos. Simples, eu não estou usando grego. Com licença. Não estou usando grego, não estou usando hebraico. Estou usando o nosso amigo disponível na internet. Dicionário online. Significado de louvor, celebração ou manifestação honrosa. Enaltecer e glorificar algo ou alguma coisa. Exaltação à ação de alguém ou alguma divindade. Vocês viram que é para o louvor da glória, certo? Agora vamos ao significado da palavra glória. Fama que uma pessoa obtém por feitos heróicos. Grandeza, honra, orgulho. Grande beleza, esplendor, magnificência, saudação e homenagem. Então, sem ser herética, posso ler o versículo com algumas alterações, sem ser herética, só colocando o significado das palavras ali, ok? Fomos criados, predestinados em algumas traduções, em amor para a manifestação honrosa da sua fama, glória, da sua glória. Fama essa obtida por seus feitos. Fomos criados, predestinados antes da fundação do mundo. Veja bem, você não existia, já foi criado para isso. Em amor para enaltecer e glorificar a sua grandeza e a sua honra. Fomos criados, predestinados antes da fundação do mundo, em amor para exaltar a sua grande beleza, esplendor e magnificência. Aleluia. Vocês percebem que não tem uma palavra escrita música ali? Nós nascemos para o louvor da glória dele. Antes que qualquer um dos nossos dias viesse a existir, Ele te planejou, nos planejou para exaltar e para o louvor da glória dele. E se Deus restringisse a adoração à música e ao grupo de música, quem sabe fazer música, meu querido, quantos estariam fora dessa? Não, Deus ama ouvir a sua voz. É por isso que é maneiro. Sabe por que é legal? Essa adoração, ela é inclusiva. Ela não é exclusiva. Porque nós fomos
fomos criados, não está lá, o grupo de louvor, os levitas, os que tocam bem, que cantam e que... Não. Nossa natureza, nosso DNA foi projetado para exaltar a Deus. Aleluia! O louvor e a adoração está muito mais relacionado à verbalização, com o uso de palavras, com ações de uma vida que glorifique a Deus, do que uma música bem cantada. A adoração, por essência, é muito mais, é por último cantar. Mas, primeiramente, muito mais exaltar, glorificar, verbalizar, expressar com a nossa vida, tanto na igreja quanto fora, na plataforma, fora da plataforma, a Deus. E, assim, com isso, por favor, quero que entendam que, sim, para entrar no grupo de música, precisa saber tocar, cantar. Tá bem, gente? Entendeu? Porque, né? É isso aí. Mas, para adorar a Deus, cantando, não cantando, qualquer um foi habilitado, desde que tenha nascido de novo. Você nasceu de novo? Uhul! Esse é o assunto que eu vou entrar agora. Qualquer um que foi nascido de novo, feito nova criatura, pode fazer isso. E a grande questão é que a gente foi criado para isso, só que a gente só consegue fazer isso. Antes de eu falar da nossa reconexão, eu quero falar sobre isso aqui, ó. Só adoramos a quem conhecemos, e conhecemos através de proximidade. Essa proximidade não seria possível se não fosse Jesus ter morrido. Por isso que em Efésios fala, nele, no amado, em Cristo, porque sem isso não poderíamos nos aproximar dele. Nós fomos criados para nos relacionar com Deus. A nossa essência é programada e voltada completamente para isso. Nosso espírito clama, Abba, Pai. E o que falta para as camadas exteriores, vamos falar daqui a pouco. Deus sempre quis proximidade desde o início. Vamos abrir em Gênesis 3, versículo 8. E ali ele fala, eu só peguei um versículo. E ele não está fora de contexto, porque ele está dizendo que foi sobre a queda do homem. E eu não quero me ater à queda do homem. Eu quero me ater a uma coisa bem específica, que eu marquei ali em negrito. Ao ouvirem a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o porquê que eu falei que eu queria me ater a esse versículo, esse pedaço? Porque quando você lê essa palavrinha, quando, remete a tempo. Então, não era se soprasse, ou se desse não sei se essa tarde eu venho. Não. Deus vinha toda tarde. No final da tarde. Todo dia. E vamos entender que a noção de tempo que nós temos hoje é diferente daquela. Mas vamos colocar aqui. Imagina que todo dia o Senhor vinha, na viração do dia, à tardinha, para falar com o homem. A essa altura ele já tinha pecado. E é por isso que eles tinham se escondido. Queridos, você acha que Deus não sabia que eles tinham pecado? Claro que sabia. Você imagina só se Deus falasse assim, eu fiz um jardim inteiro para vocês. Falei para não comer de um fruto, é desse que vocês comem? Ele poderia simplesmente, ele é Deus, gente, virar as costas e deixar o homem entregue à própria sorte, à própria escolha. Mas ele fez o quê? Manteve o compromisso. Ele continuou indo, por quê? Nunca foi a intenção dele se afastar, nem quando o homem pecou. Ele foi lá, perguntou, por que você está se escondendo? E imediatamente, ele mostrou o plano de salvação, dizendo que o diabo ia perder, que viria alguém, nosso amado Jesus, que nos resgataria para sempre e nos reconectaria, porque agora, queridos, quando Deus foi encontrar o homem, não tinha mais conexão. E foi isso que Deus lamentou. Deus lamentou
não ter mais proximidade com o homem. Ele precisou, entendam, o homem escolheu a consequência que ele teve. E ainda assim, ele providenciou um resgate. Mas esse resgate teria que ser feito da mesma forma, com a mesma coisa que aconteceu quando o homem entregou a legalidade ao diabo. Mas o plano de reconectar estava colocado em ação naquele momento. E Jesus veio, queridos, na plenitude dos tempos. Deixou a sua glória, deixou tudo, abriu mão de tudo para que ele veio, sofreu, morreu, padeceu, ressuscitou e nos reconectou. Se eu e você não valêssemos absolutamente nada, Jesus não teria vindo, Deus não teria colocado a coisa mais preciosa dele para vir aqui a esse mundo. Ele não morreu por uma coisa que é lixo. Ele morreu por alguém que ele ama. Antes da fundação do mundo. É louco pensar numa coisa dessa. Então ele te amou de tal forma, me amou de tal maneira, que ele deu Jesus e Jesus falou, beleza, a bagunça foi deles, mas eu bato no peito e vou até o final. E era tanta vontade, porque assim, ele mandou o filho dele, teve que virar as costas, porque se ele visse Jesus sofrer e não tivesse meio que ignorado essa situação, provavelmente ele teria resgatado Jesus antes, porque fala, meu filho, você não fez nada, não, mas foi necessário que ele padecesse. E aí, meus queridos, só por um motivo, o principal motivo, não foi nos tirar do inferno, foi para falar com a gente de novo. Não foi para simplesmente nos dar um carro, uma casa, nos fazer ter saúde. Não foi por isso somente. Isso foi bônus da salvação. A verdade é que a salvação nos reconectou diretamente com o Pai. E hoje eu e você podemos acessar Ele através da oração, através da adoração. Não tem mais barreira entre nós, não tem mais sacerdote matando bichinho, não tem mais nada disso. Não tem mais alguém que fale por mim e por você. Porque só tinha um que se apresentava diante de Deus. Hoje eu e você, com ousadia, podemos chegar no Santo dos Santos. Essa era a ideia inicial. Esse era o resgate principal. Ele quer ouvir de mim, de você, a sua voz é minha voz. Por isso que eu não posso adorar por você. Por isso eu não posso abrir minha boca e falar palavras de amor que eu tenho para Ele. Eu não estou sabendo o que você sente por Ele. Ele mandou o Filho dele para ouvir você, para você poder ouvir a Ele, para você poder andar nas batidas do coração dEle. E eu nem estou falando de música. Eu estou falando de proximidade, de conexão. Então, tem tudo isso que ele fez, essa ruptura aconteceu, ela foi refeita. Eu vou até agora pegar a licença da escola da Atos, né, e falar, não, nós somos uma criação completamente nova, quando nós acendemos a Jesus. Não é recalchutada, uma bicicleta que está ruim, e aí, de repente, vamos emendar um negocinho aqui? Não. Ele fez uma coisa completamente nova. Completamente nova, uma outra espécie. Nós somos assim, não somos remendados. E esse caminho foi aberto por Jesus, porque Deus quis tanto que nós o ouvíssemos, e Ele quis tanto nos ouvir, que agora acontece. E aí você não pode, gente, a gente não pode perder essa oportunidade. Por isso que nós fomos feitos para o louvor da glória dEle. Por isso, porque Cristo nos possibilitou essa conexão com Ele, essa conversa diária. Eu vou abrir um parênteses aqui, que nem está combinado aqui para mim não, mas vocês sabiam que cientificamente a oração mexe com uma parte do cérebro, que eu obviamente não vou lembrar, e que ela produz no nosso cérebro, a esperança que nós temos e a fé que nós temos e a oração que nós fazemos, ela produz coisas no nosso cérebro que conversam com o nosso corpo e nos faz melhorar de coisas mais rápido. Nos diminui a depressão. Isso é científico, não estou falando de... Na verdade estou, né? Porque, na verdade, aquele que renova a mente nele e que fala com ele,
Está na Bíblia, mas não está o nome científico. Então, assim, essa conexão é mais do que necessária, porque ela mexe no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Nosso espírito, nossas emoções... Nosso espírito, nossas emoções e no nosso corpo. Aleluia! Tudo o que Deus queria e quis, sempre quis, desde o início, era proximidade com o homem e um relacionamento. Aleluia! Nós fomos criados para isso desde o início. Aleluia! O simples fato de existirmos é um apontamento da glória de Deus. Nós respirarmos, porque nós fomos criados para isso. O fato de nós respirarmos, essa possibilidade de falar com o divino, falar com o Senhor, foi por causa da morte de Jesus e no nosso novo nascimento. Mas o nosso respirar, tanto é que todo ser que respira, louva o Senhor. Agora, a via de uma verdadeira adoração é em espírito e em verdade. Nós vamos falar disso também nos próximos dias. Nós fomos projetados para isso. E aí eu quero usar um exemplo muito... Eu não sei se todos aqui vão lembrar ou se já tiveram contato. O grampeador. O grampeador, eu sei que já tiveram contato, mas um grampeador de antigamente... Meu pai tinha um grampeador, gente. Meu Deus do céu. Ele era de ferro. Antigamente, pelo menos. Ele era desse tamanho, assim, ó. Enorme e pesado. Ele serve para quê? Para grampear. Mas se você quiser usar ele como peso de papel, você pode usar? Pode. Se você quer usar esse grampeador super, ultra, mega pesado de ferro para pregar um prego na parede, você pode. Mas a função dele é qual? É grampear. Só para eu entender, se a gente usar ele como martelo, ele vai durar muito tempo? Não, porque ele está fora do propósito dele. Fora do porque ele foi projetado. Da mesma forma, nós fomos feitos para a glória, louvor da glória de Deus. Qualquer coisa que manifestemos fora disso, danifica o equipamento. Se você não glorifica a Deus, a quem você glorifica, meu querido? Se a adoração gera vida, se a adoração a Deus, a pessoa certa, gera vida e conexão, uma adoração fora de Deus, gera o quê? O que vai acontecer conosco? Imediatamente, nada. Igual aconteceu com Adão e Eva. Pecaram, ninguém... Deus falou, certamente morrereis. Alguém foi fulminado? Não. Da mesma forma, aos pouquinhos, nós que conhecemos o amado, se nós dermos glória e louvor para outras coisas que não sejam Ele, se nossa vida não glorificar Ele, vai glorificar a outra coisa. E nós corremos um sério risco de morrermos espiritualmente. Pensa bem, um galho que não está enxertado, não está próximo, bem próximo, dentro de uma árvore, ele está longe, ele vive quanto tempo? Pouco. Ele vai ficar um tempo verdinho lá, as folhinhas, mas o que vai acontecer com o tempo? Não vai morrer imediatamente. Mas com o passar do tempo, sem estar enxertado e próximo da árvore, ele não tem a seiva, ele não tem a vida. E ele morre. Nós, sem ele, morremos. Sem viver para a glória dele, nós morremos. Sem glorificar a Deus, nós morremos. Porque a nossa razão de existir, nós fomos projetados para isso. Nossa função nesse mundo é glorificar a Deus. Então, quando você fala de Jesus para alguém aceita Jesus, opa, glorifiquei a Deus, eu adorei a Deus. Quando eu não compactuei com alguém no trabalho rindo ou mostrando pornografia, mandando pornografia no grupo do WhatsApp, eu saio desse grupo, aí perguntam para mim, para você, por que você saiu do grupo? Cara, eu não gosto, não compactuo com isso, eu não sou assim, eu não gosto disso. Eu não sou, não quero, não me faz bem. Quando você faz isso, irmão, você está glorificando a Deus. Você é isso. Você é muito bitolado.
Tá bom, mas eu estou glorificando a Deus. Porque se eu rio de piadinhas de duplo sentido, se eu mando de volta uma figurinha pornográfica, ou uma figurinha que tenha coisa de baixo calão, quem está sendo glorificado é o diabo, não é o Senhor. Você vai deixar de ser nova criatura? Não, mas com o tempo você esfria. Porque o coração se enche do que a boca fala. Nós que não renovamos o nosso pensamento, nós morremos à míngua e ficamos ao sabor do mundo. A adoração, Deus não precisa de adoração, porque Ele é. Ele simplesmente é. Ele tem anjos adorando desde sempre. Mas Ele sabe que isso nos beneficia. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, meu querido. Você ama o Senhor? Amém. Até esse amor foi Ele que te deu para você amar Ele. Porque dEle, por meio dEle, para Ele, são todas as coisas. Então, o que você entrega para Ele, foi Ele que te deu. Mas eu estou no meu trabalho, eu fui premiado. Foi Ele que te deu inteligência. Você acha que vem de tu? Sozinho? Você é brotou ali um ser? Você pertence a alguém. Você veio de alguém. Você tem um espírito novo, recriado. Deus fez todos os seres humanos dotados de inteligência, dotados com alguma capacidade. Só que nós usamos isso para a glória de Deus. Isso é adoração. Quando a gente não perpetua uma fofoca. Gente, mas eu vou orar. Não vai orar não, irmã. Você não vai não. Você entende que isso não glorifica a Deus? Mas é rapidinho. Não é rapidinho. Você acabou de não glorificar a Deus. Por quê? Porque, além de tudo, você expôs o seu irmão para alguém. Quem somos nós para falar de alguém? Vocês entendem que são as mínimas coisas? A adoração que sai de nós, ela precisa ser em espírito e em verdade. Por quê? Eu preciso conhecer quem eu estou adorando. Então, à medida que eu me aproximo, eu o conheço, eu o adoro e minha vida é transformada. Porque é impossível se aproximar de Jesus e não ser transformado. Agora, vamos combinar aqui. Se eu estou exposta, um sol de 40 graus. Gente, nunca vai acontecer isso, tá? Isso é hipotético. Deus me livre. Mas, se eu estou exposta ao sol de 40 graus hoje, eu vou ficar igual um camarão. Mas amanhã e depois, se eu não me expuser mais, eu volto a ser branca. Não é cumulativo. Você entende? Aquela cor que eu vou ficar, mesmo que seja uma Peppa Pig, ela não vai ficar para sempre. Da mesma forma, à medida que nós saímos da exposição da presença, nós esfriamos. Nós não estamos fazendo o que nós fomos projetados para fazer. Nós nos aproximamos de Jesus porque Ele mostrou o caminho. Mas nós crescemos em intimidade por conta da consciência da presença e pela permanência no caminho que Ele abriu para nós. Nós nascemos para ter intimidade. E aí eu estou caminhando para o final, porque eu quero muito tentar praticar. Vocês estão vendo tudo isso aqui? Música, poesia, teatro, dança, obediência, serviço, santidade, palavras de amor. Acabou? Acabou, não acabou. É que eu ia fazer mais e não fiz. Tudo isso aí são respostas de adoração. O movimento primeiro veio dele. Ele mandou Jesus. Ele deu a presença. Sempre é Ele. Ele vinha no final da tarde. Ele vinha falar com o homem. Ele sempre veio dele. Com amor eterno, Ele nos atraiu. Eu fui atraída. Eu fui achada por Ele. Eu fui achada nele. Então, o movimento vem dele. Nossa resposta é diante da graça que Ele depositou em nós e o amor derramado em nossos corações. E aí, isso vem das mais diversas formas. Música é só um bracinho da resposta. Poesia, quem é que gosta de escrever coisas bonitas e sabe rimar? Gente, olha aí, temos o Diogo, que gosta de escrever poesia. Teatro, dança,
Gente, dança, não estou falando de dança, só profissional, não. E nem música para profissionais, nem poesia para... Nada disso, estou falando de expressões. Obediência. Meu querido, acabei de falar de exemplo aqui, quando está no trabalho, você recebe alguma coisa que não deve, você ri, você compactua. É isso que Deus quer de você? Não. Se Ele te pediu para fazer uma coisa e você não fez, você não está adorando a Ele, você não está glorificando a Ele. São as mínimas coisas. Servir, gente, abrir uma porta é a ponta da adoração, porque é uma expressão de resposta a tudo que Ele fez. É uma expressão de resposta à reconexão que Ele nos fez, que Ele fez em nós com Ele. Que precioso é falar com o Pai. Jesus veio e mostrou Deus como Pai. Ele queria que nós tivéssemos um Pai, víssemos Ele como um Pai. E aí eu canto: Tu és um bom, bom Pai. É quem Tu és, é quem Tu és, é quem Tu és. Eu sou amado por Ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai. É quem Tu és, é quem Tu és, é quem Tu és. Eu sou amado por Ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Alguém que escreveu essa música experimentou a bondade do Pai. Alguém que escreveu essa música percebeu que é amado como filho. E aí nos encoraja como igreja a ir juntos. Mas eu não preciso, se eu não sei compor, quando eu estou aqui embaixo, ou quando ninguém faz parte do grupo de louvor, fala, faça um novo cântico ao Senhor. Não é compor uma música inteira. É deixar sair do seu coração, porque está lá em Salmos. Cantem ao Senhor um cântico novo. Não era só cantem ao Senhor levitas, isso era para o povo. Não é, você não precisa ser afinado, porque se dependesse disso, meus queridos, Jesus não recebia adoração de quase ninguém. Mas é o que está no nosso coração. Às vezes está no seu coração assim, eu te amo, Jesus, eu te amo. Só fica nisso. Às vezes é que está aqui os meninos cantando, você está, eu te amo, Jesus. Às vezes a música está rolando e você está, Senhor, você é tão bom, você é tão bom. Do seu jeitinho, do jeito que dá, do jeito que você sabe. E aí você tem, gente, a santidade, que é coisa mais linda do que glorificar a Deus, andando no caminho de santidade, porque santo nós somos nele, né? Nós fomos feitos novas criaturas, mas eu estou dizendo o caminho da santidade, abrir mão, morrer, porque assim, eu ouvi a Valnice Milhomes falando, né? Morto não tem vontade, morreu? É que às vezes quer dar uma sambada ali de graça, mas tipo... Então, eu morro para mim mesmo todo dia. Isso glorifica a Deus. Quando eu falo palavras de amor, eu glorifico a Deus. Quando eu sou generosa, eu ouvi do Senhor que eu tenho que abençoar fulano. Eu acho que não foi Deus, não. Foi o demônio, porque não é possível. Queridos, abençoar a obra, abençoar o irmão. Porque a Bíblia fala o seguinte. Se você sabe que teu irmão tem necessidade e você pode ajudar, você não está sendo muito legal. Brincadeira, não está isso não. Você... não está mostrando que é discípulo de Jesus. Porque assim como Jesus morreu por nós, nós temos que morrer pelos nossos irmãos. Isso está lá em, acho que é 1 João. Então, quando eu obedeço, quando eu sou generosa, quando eu ouço a voz do Espírito, mas eu não tenho esse costume. Vou contar agora um testemunho, eu acho que agora acaba mesmo, lá do rapaz da igreja que foi ofertar um prato para a nossa bateria. E ele foi me procurar, olha... eu sou novo, convertido, mas eu estou ouvindo de Deus que eu tenho que ofertar com um prato aqui. Eu nunca fiz isso. Eu sei que aqui o pessoal tem esse hábito. Olha só, uma igreja generosa como é, né? Eu vejo que as pessoas têm esse hábito aqui, mas nunca aconteceu comigo. Dani, eu ouvi Deus falar comigo. E eu preciso fazer isso. E a cara dele era tipo assim, eu preciso fazer isso. Aí eu falei, quem sou eu, querido, né? Para dizer não. Ele falou, manda o link para mim, não sei o que. Aí a gente conversou. Aí eu, né, botamos o prato, mandei o vídeo. Ele, tipo como se fosse assim.
Tamanho o compromisso que ele tinha com a palavra que ouviu do Senhor. Isso glorificou a Deus, ajudou os bateristas, ajudou a igreja, ajudou o grupo de louvor, isso glorificou tudo, ajudou tudo. E é isso que eu quero dizer para vocês, meus queridos. Você pode dar o sol maior para mim, por favor? Vamos ficar em pé. E como eu disse para vocês, antes de mais nada, a adoração não é ligada à música em prioridade, em primeiro lugar. A gente usa a música para isso. Então eu gostaria que a gente tirasse 5 minutinhos. Os meninos vão ficar fazendo alguma harmonia, alguma sequência aqui, no tom que eu pedi. Então vocês vão ter a oportunidade. Gente, é pela fé. Pela fé. Não é da sua cabeça. É igual falar em línguas. Você não fala porque, eu não sei, vai vir de onde? Do Espírito. O que você tem que fazer? Abrir a boca. Então, o que está no o seu Espírito quer adorar o Senhor. Você foi feito para isso. Então, eu vou pedir, precisa ser 3 minutinhos. Abre sua boca agora e fale palavras de louvor e adoração ao seu Deus. Porque Ele espera ouvir isso de você, de mim, de nós. Eu não vou falar o que você tem que dizer. Eu vou tirar o microfone da boca e nós vamos adorar juntos a Jesus nesse momento.